primária. Uma tabela na 1FN e com uma chave formada por apenas um atributo está automaticamente na FN2. ES, projetos, code, tipo, descrição, empregados, code, nome, categ, salário, progen, code P, code, data, início, tempo, alloc. Terceira forma normal, FN3. A FN3 exige que não existam da chave. O atributo data de nascimento do vencedor é dependente transitivamente de torneio, ano, chave composta, via o atributo vencedor ou criar categorias, categ, salário, para o salário não repetir na FN2. Eggs, projetos, code P, tipo, descrição, empregados, code, nome, categ, categorias, categ, salário, progemp, code P, code, data, início, tempo, alloc. Terceira forma normal, boys code. Uma tabela está na BCNF. Se e somente se estiver na 3FN e todo atributo não chave depende funcionalmente diretamente da chave primária, ou seja, não há dependências entre atributos não chave. Quarta forma normal, ou 4FN, requer que não exista nenhuma dependência multivalorada não trivial de conjuntos de atributo em algo mais de que um superconjunto de uma chave candidata. Exis, autor, assunto, dependência multivalorada de rol. Então, Auslivning rol, autor, assunto, fica Auslivning rol, autor, e Slivner rol, assunto. Quinta forma normal, ou 5FN ou PJ, NF requer que não exista dependências de joins não triviais que não venham de restrições-chave. Então, run, codemp, codeprota, R2, codemp, papel, fica projeto recurso, codemp, codeprj, papel, atomicidade. Todas as operações na transação serão executadas ou nenhuma será. Todas as ações que compõem a unidade de trabalho da transação devem ser concluídas com sucesso para que seja efetivada. Se durante a transação qualquer ação que constitui unidade de trabalho falhar, a transação inteira deve ser desfeita, rollback. Quando todas as ações são efetuadas com sucesso, a transação pode ser efetivada e persistida em banco. Consistência. Todas as regras e restrições definidas no banco de dados devem ser obedecidas. Relacionamentos por chaves estrangeiras, checagem de valores para campos restritos ou únicos devem ser obedecidos para que uma transação possa ser completada com sucesso. Isolamento. Cada transação funciona completamente à parte de outras estações. Todas as operações são parte de uma transação única. O princípio é que nenhuma outra transação, operando no mesmo sistema, possa interferir no funcionamento da transação corrente. É um mecanismo de controle. Outras transações não podem visualizar os resultados parciais das operações de uma transação em andamento, ainda em respeito à propriedade da atomicidade. Durabilidade. Significa que os resultados de uma transação são permanentes e podem ser desfeitos somente por uma transação subsequente. Por exemplo, todos os dados status relativos a uma transação devem ser armazenados num repositório permanente, não sendo passíveis de falha por uma falha de hardware. SQL, ANSI, DDL, DML, DDL, Data Definition Language, criação, alteração de tabelas. DML, Data Manipulation Language, consulta, inclusão, exclusão e alteração. Toda função de agregação terá necessariamente que ser usada junto com a cláusula GroupBy. Gatilho, trigger, create trigger, nome do gatilho on dono, nome da tabela, for insert, ou update, ou delete, as, código para execução, procedures, create or replace, procedure means case is variáveis, begin, case, when, end case, DMBS output, put, line nome mess, end, PLSQL triggers, create trigger, after, before evento, per each row, when, condição, declare, begin, comandos, exception, end, conforme o preço ou horários
criando o log de quem conecta, trigger ao desconectar, habilitar e desabilitar trigger, alter trigger connect enable, alter trigger connect disable. Não podemos usar em um trigger os seguintes comandos SQL: alter database, alter trigger, alter procedure, alter table, alter view, create database, create index, create procedure, create schema, create table, drop database, drop table, drop procedure, drop trigger, drop index, grant, load database, revoke, restore database, truncat table. Como criar um trigger? Podemos criar um trigger usando o comando create trigger do SQL Server ou através do Enterprise Manager. A sintaxe de um trigger é a seguinte: create trigger name on table view with encryption. For after, instead of inserting with append, not for replication, as if update column endor update column .n. If column means updated, bitwise operator, updated bitmask, comparison operator column SQL statement.n on table, a tabela para o qual o trigger está sendo criado. For deve ser seguido do tipo de comando que aciona o trigger. After determina que o trigger somente será disparado quando todas as rotinas especificadas no comando de disparo forem executadas com sucesso. Instead of determina que o trigger será executado ao invés do comando de disparo do mesmo. Delete, insert, update indicam o tipo de ação que deve disparar o trigger. Quando você for criar um trigger, deverá definir o nome, a tabela para o qual o trigger irá ser criado. Quando o trigger deverá ser disparado, os comandos que determinam qual ação o trigger deverá executar. Exemplo de triggers. O trigger abaixo será disparado quando alguém tentar incluir ou alterar dados na tabela titles. Ele emite uma mensagem ao usuário. 50.009 é uma mensagem definida para o usuário em sysmessages. Use pubs if exists. Select name from sysobjects. Where name, reminder and type equals tr. Drop trigger, reminder, go, create trigger, reminder. On titles for insert update. As raiz error 50.009 16 10. Go, transações, begin transaction, read x saldo, saldo ignoro saldo sem valor informado, write tecta x saldo, end transaction, update conta, set saldo, que glossa saldo 100, where no conta iglo x, commit atomicidade, o programa que representa a transação deve ou executar por completo e com sucesso sobre o banco de dados, ou deve parecer nunca ter executado, lei do tudo ou nada. Essa propriedade é normalmente garantida pelo SGBD, através de seu componente de recuperação após falhas. Consistência. A transação só pode realizar operações corretas, do ponto de vista da aplicação, sobre o banco de dados. Isto é, a transação não pode transgredir qualquer restrição de integridade, RU, declarada ao SGBD, restrições de integridade de chave primária e restrições de integridade de chave estrangeira, isolamento. Em um ambiente multiusuário multiprogramado, a execução de uma transação não deve ser influenciada pela execução de outras. Essa propriedade é normalmente garantida pelo SGBD através do módulo de controle de concorrência Scheduler. Durabilidade. Os resultados de uma transação que termina com sucesso devem permanecer inalterados no banco de dados, até que outra transação os altere e também termine com sucesso. Isto é, os resultados de transações que terminam com sucesso devem sobreviver a falhas de transação de sistema ou de meio de armazenamento. A durabilidade também é garantida pelo componente de recuperação após falhas. As transações que seguem estas 4 propriedades são também conhecidas como transações
ACID. Também é possível atribuir uma role a outra role. Por exemplo, se agora fosse criada uma role RL, dependentes que permite selecionar, inserir e atualizar dependentes de um funcionário e que o usuário Pedro pode executar essas operações. Pode-se fazer isso de duas formas. Grant RL, funcionário RL, dependentes do Pedro. Grant RL, dependentes do RL, funcionário, visões. As tabelas criadas em um banco de dados relacional têm existência física dentro do sistema de computação. Algumas vezes, porém, é necessário criar tabelas que não ocupem espaço físico, mas que possam ser utilizadas como as tabelas normais. Essas tabelas são chamadas de visões ou tabelas virtuais, pois não existem por si, mas parecem ao usuário como se fossem. Visões são, então, relações virtuais derivadas das relações do banco de dados. Create View Dados Pack AS, Select Code, Pack, Nome, From Pacientes. Drop View Dados Pack, exemplos. Uso na segurança de acesso, autorização. Um funcionário do hospital não deve ter acesso a todos os dados pessoais de um paciente, somente ao seu código e nome. Create View Dados Pack AS, Select Code, Pack, Nome, From Pacientes. BSC, Balanced Scorecard. É uma metodologia de medição e gestão de desempenho, clientes, foco da gestão detentor do poder, atender às expectativas, superar expectativas, prometer X, entregar X a um, Y, processos através da melhoria contínua do processo, surpreender positivamente. Exis, Disney, ter processos cada vez melhores e mais rápidos sempre. Pessoas, pré-requisito é um pensamento estratégico, comportamentos desenvolvidos em todas as pessoas Eagles Cultura. Cada membro da empresa com autonomia para decidir e agir com precisão de acordo com os valores da empresa, sempre. Certificado digital. Um certificado digital é um arquivo de computador usado para identificar e autenticar insights e sistemas eletrônicos que contém um conjunto de informações referentes à entidade para a qual o certificado foi emitido, seja uma empresa, pessoa física ou computador, mais a chave pública referente à chave privada que se acredita ser de posse unicamente da entidade especificada no certificado digital, é usado para ligar uma entidade a uma chave pública. Para garantir digitalmente, no caso de uma infraestrutura de chaves públicas, ICP, o certificado é assinado pela autoridade certificadora, AC, que o emitiu e no caso de um modelo de teia de confiança, Web of Trust, como o PGP, o certificado é assinado pela própria entidade e assinado por outros que dizem confiar naquela entidade. Em ambos os casos, as assinaturas contidas em um certificado são atestamentos feitos por uma entidade que diz confiar nos dados contidos naquele certificado. A troca de chaves simétricas entre usuários para comunicação segura tornou-se impraticável. A criptografia de chaves públicas provê um meio de solucionar este problema. Resumindo, se Alice deseja que outros tenham a capacidade de enviar-lhe mensagens secretas, tudo o que ela precisa fazer é publicar a sua chave pública. Qualquer pessoa que possua a chave pública de Alice poderá enviar-lhe informações secretas. Infelizmente, Mallory também pode publicar uma chave pública, para a qual Mallory sabe a chave privada relacionada, alegando ser a chave pública de Alice e assim tendo a capacidade de decifrar as mensagens secretas destinadas a Alice, mas que foram cifradas pela chave pública de Mallory. Mas se Alice possuir um certificado digital com a sua chave pública e esse certificado for assinado digitalmente por João, qualquer pessoa que confie em João poderá sentir-se confortável em confiar no certificado de Alice. Em uma ICP, João será uma autoridade certificadora, a qual tem a confiança de todos os participantes daquela ICP. Em um modelo de teia de confiança, João poderá ser qualquer usuário e confiar ou não em um atestamento de um usuário que diz que uma chave pública específica pertence a Alice, está a cargo da pessoa que deseja enviar a mensagem para Alice. Em situações reais, Alice pode não conhecer a AC de Bob, talvez seus certificados não tenham sido emitidos pela mesma AC, então o certificado de Bob
também pode incluir a chave pública da sua AC, assinada por uma AC de maior nível. Maior nível ou SAC Raiz ICP Brasil, que emitiu os certificados da AC intermediária. Esse processo leva a uma hierarquia de certificados e para relacionamentos de confiança ainda mais complexos. A maioria das vezes ICP se refere ao software que administra os certificados. Em sistemas ICP-X 509, a hierarquia de certificados é sempre baseada em uma árvore de cima a baixo, com o certificado raiz no topo, representando a AC principal, que não precisa ser assinado por um terceiro confiável, João. O certificado raiz é autoassinado. Um certificado pode ser revogado se for descoberto que a sua chave privada relacionada foi comprometida, ou se o seu relacionamento entre uma entidade e a sua chave pública embutida no certificado estiver incorreta ou foi mudada. Isto poderá ocorrer, por exemplo, se uma pessoa muda de nome ou CPF. Uma revogação não é comum, mas a possibilidade da ocorrência significa que quando um certificado é confiável, o usuário deverá sempre verificar a sua validade. Isto pode ser feito comparando o certificado com uma lista de certificados revogados, LCR. Seu objetivo é mostrar todos os certificados revogados ou cancelados no âmbito daquela AC. Garantir que a lista está correta e atualizada é a parte mais importante em uma ICP centralizada, o que às vezes não é feito corretamente. Para a LCR ser efetiva, precisa estar disponível o tempo todo para qualquer um que a precisar e ser atualizada frequentemente. A outra maneira de conferir a validade de um certificado é fazer uma consulta AC usando o Online Certificate Status Protocol, OCS, para saber o estado de um certificado específico. Um certificado normalmente inclui informações referentes à entidade para o qual o certificado foi emitido, nome, e-mail, CPF, CNPJ, PIS, etc. A chave pública referente à chave privada de posse da entidade especificada no certificado. O período de validade, a localização do centro de revogação, uma URL para download da LCR, o local para uma consulta OCSP, a assinatura S das SAC entidades, que afirma que a chave pública contida naquele certificado confere com as informações contidas no mesmo. O padrão mais comum para certificados digitais no âmbito de uma ICP é o ITU-TX 509. O X 509 foi adaptado para a internet pelo grupo da Internet Engineering Task Force IETF-PKI-EC. A anatomia de um certificado X 509. Um certificado padrão X 509 contém os seguintes campos: versão do certificado X 509, atualmente versão 3. Número serial: todo certificado possui um, não é globalmente único, mas único no âmbito da AC. ACRs usam o serial para apontar quais certificados se encontram revogados. Tipo de algoritmo: identificador do algoritmo criptográfico usado pela AC para assinar o certificado, juntamente com o tipo de função de hash. Nome do titular: entidade para a qual o certificado foi emitido. Nome do emitente: autoridade certificadora que emitiu, assinou o certificado. Período de validade: validade do certificado no formato não antes e não depois. Não antes de 5/3/2006, 14, 35, 2 e não depois de 5/3/2007, 14, 3/20, informações de chave pública da entidade. Algoritmo de chave pública, assinatura da AC. A garantia que a AC provê sobre a veracidade das informações contidas nesse certificado, de acordo com as políticas da AC, identificador da chave do titular, extensão do X. 509, que possui um identificador numérico para a chave pública contida nesse certificado, especialmente útil para que programas de computador possam se referir a ela. Identificador da chave do emitente, a mesma ideia mencionada anteriormente, só que com relação à chave pública da AC, que emitiu o certificado. Atributos ou extensões. A vasta maioria dos certificados X509 possui campos chamados extensões, NOID, que provém algumas informações extras, como cadastros adicionais do titular e do emitente,
especificações de propósito do certificado e etc. Criando um certificado digital, processo de criação de um certificado digital. A entidade que deseja emitir o certificado gera um par de chaves criptográficas, uma chave pública e uma chave privada. Em seguida, a entidade gera um arquivo chamado